Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre uma alegria renovada encontrar cada um de vocês para darmos continuidade a essa obra tão importante, que traz tantas informações que toca nossas almas, nossos corações, motivando-nos ao processo de renovação, a continuar nosso processo a busca da excelsitude, que afinal de contas é o que Deus deseja, a iluminação e a felicidade de cada um de nós. Portanto, é sempre uma alegria encontrar cada um de vocês, lembrando, nós estamos estudando a maravilhosa obra A Vida no Mundo Espiritual, esse conjunto de obras logrado à humanidade pelas mãos venerandas de Chico Xavier, nosso querido Chico, através do benfeitor André Luiz, que é uma espécie de repórter do mundo espiritual, porta-voz da espiritualidade sublime, trazendo esse cabedal de informações de profunda utilidade para cada um dos filhos de Deus que aqui vivem. Muito bem, então nós estamos estudando a quarta obra, que é o Obreiro da Vida Eterna. Vamos estudar hoje o terceiro capítulo, denominado Sublime Visitante. Mais interessante para a gente começar essa obra, e quem não assistiu ainda os anteriores, a gente ter uma compreensão de como a didática trazida por André Luiz, ela é preciosa. Lembramos que não existe, em hipótese alguma, no mundo espiritual, especialmente no mundo elevado, não existe improviso, absolutamente não existe improviso. Lembremos que André Luiz, para chegar ao patamar de obreiro da vida eterna, porque é a primeira vez que ele narra nessas obras, como passa a ser um membro de uma equipe socorrista, mas ele passou por uma fase de aprendizado muito valiosa, porque tudo é assim no mundo espiritual. Lembramos que André Luiz, lá no livro 1, que é um livro autobiográfico, Nosso Lar, ele narra a sua própria história de espírito ainda, atrasado, com dificuldades de compreender a sublimidade do Evangelho de Jesus, por isso passou 8 anos no umbral, mas socorrido por intercessão de sua mãezinha, passou uma fase de renovação, de transformação, de aprendizado, e terminou trabalhando nas câmaras de retificação, que fica no Ministério da Regeneração, cuidando de espíritos muito sofridos. O quadro é a parte mais dolorosa de Nosso Lar, onde alberga as câmaras de retificação. Ato contínuo, no livro seguinte, Os Mensageiros, ele se matricula no curso de mensageiros do Ministério do Esclarecimento, e teve como orientador o mestre Aniceto, e teve ele na companhia de Aniceto e Vicente, participando em várias atividades de aprendizado na parte prática do curso, na cidade do Rio de Janeiro, no centro de Dona Isabel, com grandes aprendizados. Ato contínuo, no livro Missionário da Luz, que é a obra 3, André Luiz participa também na companhia de um grande instrutor chamado Alexandre, na cidade do Rio de Janeiro. Ele participa de várias atividades que são desempenhadas numa instituição espírita, do lado de lá, naturalmente, do lado da vida, do lado da espiritualidade. E ele vê a multiplicidade de tarefas realizadas em nome de Deus nessa casa, com grandes ensinamentos, notadamente na área da reencarnação e na área da mediunidade. Portanto, ele passou por uma gama importante de experiências e estudos como instrutor, como estudante, não é? Ajudou de alguma sorte, mas é a primeira vez nessa obra, 4, que ele participa de uma equipe de assistência. Foram convidados pelo benfeitor Jerônimo a participar de uma equipe, onde tinha o instrutor Jerônimo, André Luiz, Luciana, que é uma enfermeira, que também é a primeira vez que ela vai exercer o trabalho como participante de uma equipe socorrista, e o padre Hipólito, já mais experimentado, etc, etc. Muito bem. Então, no capítulo 1º dessa obra, foi trazido, e vê como um processo de um acompanhamento, de uma aprendizagem interessante. Todas as equipes que se destinam ao trabalho, quer seja na crosta, que é o caso de André Luiz, ele e a equipe vão participar vão participar, socorrer a 5 trabalhadores do bem que estão prestes a desencarnar, por mérito deles, ele e a equipe dele, na crosta. Mas várias equipes, todas as equipes que se destinam ao trabalho, tanto na crosta quanto nas entidades, nas regiões purgatoriais, passam antes por uma palestra importante, com alguém absolutamente experimentado, visando passar as informações, tentando fortalecer os espíritos deles, porque vão encontrar quadros muito duros. E é muito interessante, veja como, na verdade, a espiritualidade sublime tem toda uma preocupação de que o trabalho seja exitoso, esse trabalho inteiro de reciclagem, de informações, etc. Então, tiveram eles
lá no Ministério do Auxílio, no Templo da Paz, uma palestra maravilhosa com um benfeitor muito experimentado nos trabalhos das regiões sofredoras, chamado Albano Metelo. E Metelo trouxe considerações riquíssimas, desmistificando os conceitos da religião tradicional a respeito de céu e inferno, mostrando claramente que essa ideia é absolutamente equivocada, que não existe ninguém que queima eternamente no fogo dos infernos, e muito menos os céus é o lugar de ociosidade ou de insensibilidade, onde as pessoas ficam lá de forma ociosa e, de alguma forma, egoisticamente, ignorando o sofrimento dos filhos de Deus que estão sofrendo nas regiões purgatoriais. Não, não é assim, diz ele. Mostrou com muita beleza. E o próprio Albano Metelo, na sua exposição, abriu o seu próprio coração e disse, olha, eu também, no meu processo de renovação, também tenho essa visão egoísta, que achava que eu ia crescer somente ignorando as criaturas, os filhos de Deus, que também sofrem. Né? Mas diz ele, olha, certa feita, presenciei um fato extraordinário, estando eu naquela região de sofrimento. De repente, é como se o sol abrisse aquela região de trevas. E foram informados por um dos membros daquela comitiva celeste que ali chegava, que Jesus de Nazaré, o governador do planeta, estava visitando aquela região de sofrimento e dor. Se o governador da Terra visita aquela região de sofrimento, ninguém pode ignorar isso, ou seja, a fraternidade e o amor, o processo evolutivo não tem nenhum lugar para egoísmo. Aliás, Jesus dizia que o egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade. E ele mudou completamente o seu foco, compreendendo que ninguém atinge, por exemplo, o patamar evolutivo sem passar por todas as etapas que tiveram grandes ajudas dos emissários de Deus. Mas Metelo foi além, na sua humildade imensa. Olha, inclusive meus pais, na última encarnação, estão naquela região de sofrimento. E, por fim, na fala dele, para a gente concluir, ele mostrou num aparelho, que parecia uma TV de alta definição, os quadros dantescos de muito sofrimento nas regiões purgatoriais. Ele mostrou imagens de criaturas sofredoras, de criaturas monstruosas e aqueles ambientes profundamente insalubres das regiões infelizes. Feito isso, para a gente começar exatamente na exposição do capítulo 3º, tinha uma outra e última etapa, porque Jerônimo, o instrutor que comanda a equipe, disse, olha, ninguém vai, por exemplo, dessa terra sem passar primeiro, sem, digamos assim, sem se molhar nas águas lustrais da prece, buscando fortalecer nossos espíritos, nossas tarefas. Portanto, todas as equipes que destinam, quer seja a cruz, quer seja regiões purgatoriais, passam pelo templo, pelo santuário da bênção, onde vamos beber naquela fonte fecunda, fortalecendo os seus espíritos para o trabalho. É muito importante isso. Muito bem. Então, eles foram, a equipe comandada por Jerônimo, e chegaram naquele local de muita beleza e tal. E aí foram recebidos graciosamente, carinhosamente, pelo diretor da casa, o instrutor Cornélio, né? Que recebeu com muito carinho e fez algumas exemplificações, traçou um perfil dos requisitos de quem comparece àquele local, que eu achei de uma beleza extraordinária. Olha, esse local aqui, que é o local destinado à visita dos seres das esferas mais elevadas, por isso ele vem, em nome de Deus, repartir as suas bênçãos sublimes em nome do Pai, para fortalecer os trabalhadores, nesse ambiente aqui tem que ser um ambiente o mais harmonioso possível. Disse ele, olha, é preciso que a gente entenda que nós temos que ter uma vigilância muito grande com o pensamento, porque o pensamento, o sentimento vem do pensamento. E a verbalização, a fala, vem também desse pensamento que for o sentimento. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque ele diz, olha, o pensamento tem vida. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque um pensamento em desarmonia, em desequilíbrio, desarmonizaria o ambiente do santuário da bênção e não atingiríamos o objetivo, que é exatamente o fortalecimento. E mais, se recebemos seres que vêm de esferas superiores aqui em nome de Deus, não teria nenhuma razoabilidade, porque esses espíritos são tão elevados e vêm em nome do Pai, eles não poderiam desenvolver esse trabalho de fortalecimento e, digamos assim, de repartir as bênçãos de sua sublimidade, porque não daríamos as condições. Seria um absurdo e uma falta grave, até uma falta de consideração de Deus mandar entidades tão sublimes. Olha que informação interessante. E por fim, eles uma coisa muito interessante. Sempre a casa não recebe um número, o Santuário da Bênção, mais de 20 pessoas. Porque nós sabemos que quanto mais pessoas tem, mais difícil é de você concatenar essa harmonia, essa paz. Então, 20 pessoas é o teto estabelecido. E mais, disse ele, quando se vem aqui os grupos, a gente estabelece por especificação. Por exemplo,
Quem vai trabalhar só na crosta, esses 20 que vêm no dia só na crosta, porque tem um tipo de trabalho, um tipo de ensinamento distinto. No dia que serão os trabalhadores que vão para a crosta, que vão para regiões purgatoriais das trevas, serão só desse tipo. Porque há uma destinação, há um trabalho diferenciado em relação a eles. E, por fim, eu achei muito interessante ele falar também que fora colocado uns detectores lá no Santuário da Bênção, para identificar vibracionais para quem desrespeitar essas normas. Ou seja, quem tiver em desarmonia não terá acesso à câmara da bênção. Eu achei extraordinário isso. Ou seja, para mostrar muito claro um cuidado profundo com a pureza do pensamento e do sentimento. Eu achei maravilhoso isso. Fez as considerações? Vamos então começar o capítulo 3, denominado Sublime Visitante, que vai trazer o perfil, os ensinamentos e as informações maravilhosas desse ser que habita esferas mais altas, que visitará o santuário da bênção naquela noite, que trará benefícios extraordinários em nome de Deus. Disse ele o seguinte: reunidos em pequeno salão iluminado, lá do santuário da bênção, né? A atmosfera daquele ambiente era embalsamada, ou seja, tem bálsamos, perfumes suaves, perfume. Por quê, gente? Por uma questão muito sublime, muito simples de compreender. Quanto mais evoluído, evolvido o espírito, a entidade, mais ele exala a beleza, não é não? Quanto mais evoluído, mais exala a beleza. Perfumes, é comum ver a narrativa de que sempre que se encontra entidades sublimes, mas o perfume está posto. Por quê? Porque eles exalam o cheiro de beleza, o cheiro de caridade, o cheiro de amor, porque esses espíritos estão nessa faixa evoluída. Também vemos os relatos na obra de André Luiz, que onde é um ambiente que existe espíritos perturbados, infelizes, desarmoniosos, há um mau cheiro terrível que exala do coração deles, porque a gente dá o que tem, não é verdade? Nós sabemos disso. E as entidades infelizes que têm no coração esse sentimento de ódio e ressentimento, têm um cheiro desarmonioso, desequilibrado. A gente vai ver isso em várias narrativas. Nós exalamos o que temos. Porque se alguém encarnado pode enganar, o desencarnado não. Ele exalará o que ele tem. Se tiver luz, será luz, sublimidade e perfume. Se ele tiver no coração ódio e ressentimento, ele aparecerá exatamente com a feição que tem. Escura, estranha, desarmoniosa e mal cheirosa. Essa é a grande verdade. Por isso que ele fez aquele ambiente, era tudo perfume. Recomendou o Cornélio, o diretor daquela casa, a oração fervorosa e o pensamento puro. Por quê? Olha, vamos começar a fase preparatória para recepcionar o ser sublime que nos visitará hoje à noite, e tem que ter toda uma preparação para que o trabalho aconteça a contento, e há necessidade de uma preparação. Então, a necessidade da oração. E o que é oração, meus irmãos queridos? A oração nada mais é do que uma conexão, um momento de intimidade nossa da criatura com o Criador, onde vamos, esse momento, vamos colocar a Deus nossa rogativa, que tem que ser verdadeira e cheia de sentimento. E o pensamento puro, porque o pensamento puro é que vai causar as condições adequadas para o trabalho da noite. Então, o instrutor Cornélio parou de frente à câmara reduzida, uma câmara que era análoga, segundo ele, a um vidro muito puro e transparente, isso é uma câmara, como se fosse um gabinete, né? Ele disse que o vidro era tão puro que como se fosse um cristal, um cristalino, em cujo interior, segundo ele, naquele local, caberia 2 ou 3 pessoas naquele gabinete importante. E qual é a finalidade desse gabinete, gente? É onde aconteceria as materializações. E por que materializações, gente? Porque nós sabemos que as criaturas mais elevadas e faixas mais elevadas têm a faixa vibratória diferente. Para ele ser visto por criaturas menos felizes, que era o caso ali, ele teria que se materializar. Ele teria que, na verdade, ele teria que, na verdade, chegar ao nível da matéria daquele ser, não seria visto. Porque nós sabemos que as entidades, quando mais elevadas, eles têm a permissibilidade de frequentar e ir nas regiões menos felizes, ao contrário das entidades mais atrasadas. Então, entretanto, ele só será visto pelas entidades menos felizes se houver a materialização. Nós estudamos o capítulo da materialização no livro missionário, no livro anterior, Missionário da Luz. Estudamos pormenorizadamente. Então, para que acontecesse a materialização, aquele gabinete é importante, nós sabemos como é o processo de materialização, a doação de ectoplasma, estudamos tudo isso lá atrás, certo? Então, é interessante, esse gabinete, onde esse ser sublime se materializar, por quê? Para poder ser visto por todos os membros que receberão as bênçãos e mais, a repartição, a doação da sua grandeza espiritual, fortalecendo a eles, trabalhadores, que iriam até fazer o trabalho em nome de Deus. É Deus assistindo os seus filhos, Deus assiste o homem pelo homem. Então, quanto mais elevados, quanto mais condições tem que se dar, assiste o que menos tem.
Então, isso, olha, vamos entrar todos em oração. E o pensamento puro, né? Para que a coisa aconteça a contento. Então, o diretor, na sua túnica muito alva, pega a destra, que é a mão direita, e exclamou em tom grave. Disse ele, alertando, os missionários da providência, ou seja, os emissários de Deus, de elevado, não deve semear a luz, ou seja, não deve plantar a luz, não deve espalhar ou colocar a luz, sem proveito, ou seja, não é razoável imaginar que um ser evoluído de entidades mais de ambientes mais elevados, de instituições mais elevadas, frequente, porque nós sabemos quanto mais elevado for o espírito, mas tem o que fazer, mas tem tarefas múltiplas, né? E não tem sentido algum ele vir visitar, em nome de Deus, para desenvolver um trabalho e não encontrar as condições adequadas, porque ele estaria perdendo tempo, se não diz respeito àquelas entidades sublimes, e mais, a própria generosidade do Pai. Então, esse cuidado é absolutamente necessário, por isso a casa tinha tantos critérios, todo mundo lá já sabia quais eram os critérios, né? Se ele... Constituía, disse mais Cornélio, seria uma falta grave, claro, uma falta de consideração a Deus, o Criador, e aquela entidade sublime que vem colocar seu tempo à disposição em nome do Pai para assistir, né? Aí diz, receber em vão a graça divina seria uma falta, disse ele. Colocando-se ao nosso encontro os mensageiros do Pai, ou seja, sublime de Deus, exerciam sacrifício e abnegação. Por que sacrifício, gente? Porque eles sofrem choques vibratórios. Por quê? Porque eles vêm de uma atmosfera muito mais fluida, muito mais evoluída, muito mais diáfana. De repente, são tendo que se incorporar em fluidos mais grosseiros. Então, isso é um sofrimento. Porque eles teriam que voltar, disse ele, a planos mais baixos que já há muito tempo eles abandonaram. Eles vão ter que incorporar, que é a incorporação, né? A materialização, incorporar, e numa energia mais grosseira. Então, isso é um sofrimento espiritual. Então, isso, olha, é um sacrifício, porque é doloroso, traz um desconforto, e é fácil. Quando nós formos estudar o livro Ação e Reação, nós vamos ver, por exemplo, que quando André Luiz foi à companhia de Gúbio, uma cidade da região das trevas, foi um profundo desconforto ele se materializar lá, para serem vistos por aquelas entidades infelizes que estão lá. Então, é realmente um desconforto muito grande que isso acontece. Quanto mais elevado o espírito e quanto mais baixo for o local, na esfera mais baixa, onde ele vai se materializar, o sofrimento é muito maior. Então, olha, será que seria um desrespeito, uma falta grave, exigido de uma entidade sublime que vem aqui colocar seu tempo, com tantas tarefas para fazer, tanta beleza, e não ter as condições? Se um desrespeito, disse ele, absurdo, né? Não teria o menor sentido, disse ele, né? Então, a gente, é isso. Ele se materializa porque precisa ser visto. Então, disse ele, continuou dizendo, e essas entidades sublimes vêm em missão de amor nos planos baixos, vêm fazer-se humildes, porque eles são muito mais elevados, como nós, ou seja, vêm, na verdade, parecer como sendo alguém da nossa faixa, para quê? Para que nos façamos tão elevados quanto eles. Ou seja, vem repartir as suas dádivas, repartir a sua grandeza espiritual em nome de Deus. Dignam-se eles a ignorar nossas fraquezas para vir ensinar, para vir compartilhar a sua grandeza espiritual, a fim de que nós tornemos partícipes da sua gloriosa experiência. Vem eles partilhar o que têm, as glórias, o que eles já almejaram, o que já conseguiram amealhar, conquistar, eles vêm repartir. Essa é a grande verdade, né? Aí eu botei aqui Jesus. Você imagina, gente, se esse ser sublime que vem de esfera da terra, imagina Jesus, um espírito da grandeza de Jesus que foi reencarnado entre nós. Dá para ter uma ideia disso, meus amigos? No livro maravilhoso, esse aqui, A Caminho da Luz, que eu acho que todos conhecem, psicografia de Chico, através de Emmanuel, ele nos diz, logo no capítulo 1, que eu acho maravilhoso, no capítulo 1, no inciso 1, ele nos diz o seguinte, a comunidade dos espíritos puros, ele diz assim, não vou ler, que seria cansativo, ele nos informa ele diz o seguinte, que fora designado por Deus um grupo de espíritos puros e elevados, elevados, e esse grupo de espíritos eleito por Deus foi encarregado pela governança do sistema planetário, né? O destino dos planetas, em nome de Deus, são os enviados de Deus que têm essa capacidade de governar esse sistema, né? E ele disse que, na verdade, Jesus de Nazaré era um espírito dessa natureza,
há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra surgiu como desdobramento da nebulosa solar. Porque, segundo nos fala Emmanuel, a Terra nada mais é do que um pedacinho do Sol. Naquela época, 4,5 bilhões de anos, quando a Terra se desprendeu, Jesus de Nazaré já era um espírito Cristo. Significa isso. Era um espírito no mais alto estágio evolutivo, já naquela época. E ele fazia parte de um grupo seletíssimo de espíritos eleitos por Deus, que tinha sob suas mãos as rédeas governativas do sistema planetário. Imagina a grandeza de Jesus de Nazaré. Então, esse ser celestial, que já era naquela época, imagine como foi doloroso e uma renúncia imensa desse espírito sublime de vir encarnar dentro de nós como mensageiro de Deus. E diz mais, Emmanuel, no livro, que esse grupo seleto de espíritos dirigentes do sistema solar, dirigentes, se reuniram ao redor da Terra por 2 vezes. A primeira, quando a Terra surgiu, para traçar todo o planejamento do desenvolvimento da Terra, do planeta, quando Jesus foi designado como governador da Terra, e num segundo momento, muitos anos depois, milhões de anos depois, quando, na verdade, fora designado que Jesus encarnaria na Terra com a finalidade de trazer o seu evangelho de amor e redenção, porque é o material didático mais extraordinário de renovação do coração do homem, que era o projeto de Deus aos homens da Terra, e ninguém, possivelmente, teria capacidade, em nome da governança da Terra, de vir uma missão tão sacrificial, tão dolorosa, mas tão importante. Porque se desse errado, seria todo, digamos assim, todo o planejamento estabelecido pelo Pai poderia estar comprometido. Imagina, então, dá para ter uma ideia do que foi o sofrimento de Jesus encarnado dentro de nós. Muito bem, continuando aqui, só para a gente ter uma compreensão. Quem quiser estudar melhor isso, é o capítulo 1, item 1, da Comunidade dos Espíritos Puros, nessa maravilhosa obra, O Caminho da Luz, que vale muito a pena. Muito bem. Continuando. Disse ele, então, interrompeu o curso das palavras dele, né? E prosseguiu no outro tom, disse ele. Começou. Disse, olha, compreendemos que lá fora, quando ele diz lá fora, entenda, fora do santuário da prece, em nosso lar, etc., os laços morais que ainda prendem, que ligam os espíritos que lá estão, a carne, onde a luz desencarnou, mas ele, na verdade, tem todo o sentimento da família que chegou lá fora, né? Isso é quase inevitável não sentir essa interferência, né? É evitável a percepção das reminiscências, das lembranças do pretérito, do passado, né? Das falhas, das dores, dificuldades, né? A lembrança, isso não tem como não se lembrar. Mas ali dentro, no santuário da paz, não. Ali não tem que esquecer todos esses sentimentos que poderá comprometer o estado de espírito, a paz, ou trazer alguma angústia, porque seria detectado pelos aparelhamentos e dificultaria, poderia prejudicar o trabalho que ia se desenvolver naquela noite. Olha que coisa interessante. Então, ali tinha que manter um clima de oração e um sentimento puro para que o trabalho pudesse ser realizado a contento. Senão, os próprios detectores vibracionais detectariam e a criatura seria retirada, porque não estaria em condições. Olha que interessante. Olha. Porém, no Santiago da Bênção, é imprescindível, não é aconselhável, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. Ou seja, ter as condições adequadas para que o trabalho acontecesse a contento. Diz mais ele, o ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica do trabalho a realizar. O que quer dizer isso? O ambiente oferece base porque tem toda uma atmosfera de paz e de amor que precisa ser mantida para que o trabalho acontecesse. Quando ele fala responsabilizaremos, ele quer o seguinte, olha, não é possível que alguém vá a um ambiente como esse, para receber bênçãos tão celestiais, que é receber as bênçãos dos emissários de Deus, para o seu fortalecimento, e ele cria uma dificuldade que vai prejudicar o trabalho. Não, haverá responsabilidade. Ele diz que, Cornélio falando isso, né, sobre essa questão, né, da responsabilização, né, ele disse, olha, podia até imaginar podia até ficar, alguém podia imaginar que era um excesso de zelo, mas não é não. Só, formulemos, pois, disse Cornélio, os mais altos pensamentos do nosso alcance e relativo à veneração, ao respeito que devemos a Deus, ao Criador, né? Por outra classe de observadores, diz aí André Luiz, podia imaginar que Cornélio estava sendo excessivamente rigorista. Entretanto, nós que estávamos ali, sabendo a grandeza e a importância da casa, não. Teríamos a compreensão da sinceridade profunda dele. Sempre que ele era, como diretor, tinha zeloso para o êxito do trabalho, né?
entendendo que ele tinha um amor às coisas santas, ou seja, ele tinha uma compreensão da importância daquela casa, na doação desses recursos sagrados que vinham através dos emissários celestiais, que não podia, de jeito nenhum, correr risco, né? Então, ele disse que compreendia bem, ninguém ali pensaria diferente, sabia que ele estava sendo zeloso no trabalho que ele desenvolver. Aí disse, olha, após longo intervalo, depois que, na verdade, o diretor da casa, né, pediu a todos para entrar em prece profunda e pensamento puro, ele deu um tempo para que as pessoas fizessem suas preces, se harmonizassem, se equilibrassem. Ele disse, olha, um intervalo para que as pessoas entrassem nessa harmonia profunda do pensamento puro, das suas preces, né? Isso nada aqui, a preparação mental. Por quê? Eu estava na fase preparatória para a materialização do ser que viria. Haveria necessidade de toda uma preparação, da prece, etc, etc, né? Aí ele disse mais, quando terminou, projetemos as nossas forças mentais sobre a tela cristalina. Que tela? Daquele gabinete que cabia 3 pessoas, onde haveria materialização. Eles tinham todos que colocar o seu poder mental naquele gabinete onde aconteceria isso. Para todos colocar a sua concentração para que pudesse ajudar ele na materialização do ser e mais, num cenário que iria ser necessário. Aí vocês vão até achar muito detalhismo de André Luiz, imaginar que tem um cenário, que eu tenho que materializar um cenário para isso. Mas o que, na verdade, ele quer dizer? Olha, se o próprio Cornélio falou anterior, que ali nós temos que ter um cuidado muito grande com o pensamento, com o sentimento e com a paz, com a verbalização, ele queria apenas demonstrar a necessidade disso. E a demonstração dessa necessidade disso era a materialização desse quadro. Havia necessidade de ter uma profunda capacidade de equilíbrio para que o trabalho continuasse acontecendo, porque ele fez a questão de detalhar o que aconteceria. Então, é o seguinte, ó, o quadro da farmácia constará, isso é o diretor da Casa da Bênção, o Cornélio, dizendo, o quadro que nós vamos fazer de preparação para a chegada desse irmão celeste, a farmácia, constará de uma paisagem simbólica em que as águas mansas representarão a paz, uma vigorosa árvore que representa a árvore da vida, né? Aí, olha, nessa materialização desse cenário maravilhoso, a tarefa maior vai competir a mim, desse Cornélio. Por quê? Porque era um espírito mais elevado, tinha mais capacidade de materialização. Quanto mais elevado o espírito, mais essa capacidade de materialização é possível. Então, olha, eu assumirei a responsabilidade da criação do tronco de uma grande e vetusta árvore nesse cenário maravilhoso. Enquanto os chefes, lembremos que lá tem 3 equipes, como se, na verdade, só eram... lembra que eu falei que só podia ter 20 pessoas? Nesse dia, lá na Casa da Bênção, nessa noite, só tinha 3 equipes. Uma comandada por Semprônia, que iria desenvolver as tarefas junto aos órfãos sofredores dos orfanatos na Terra, e essa equipe dela tinha 12 membros. Tinha outra equipe coordenada por Nicanor, de 4 membros, o coordenador mais 4 membros, que iria desenvolver uma tarefa junto aos loucos dos hospícios, e a equipe comandada por Jerônimo, que era Jerônimo, André Luiz, Luciana e Padre Póstumo, 4 também, né? Certo? Então, olha, o tronco dessa grande árvore será criado por mim, disse o diretor da casa, né? Os 3 chefes, os 3 coordenadores da equipe, eles vão materializar o lago que vai ter nesse cenário, né? Aí aqui eu botei entre parênteses, a plasticidade das energias que estão ao nosso redor. Eu até falei isso lá atrás, nos capítulos passados, quando falei da questão, quando eu falei do pensamento, das formas de pensamento, eu falei isso lá atrás, que o pensamento que está ao nosso redor, ele é muito plástico. E nós estamos encarnados, não verificamos isso, mas a espiritualidade vê. O que significa isso? Que esse pensamento ele é amoldável, ele é possível de ser transformado. Por isso que o tempo todo nos diz Cornélio a necessidade de termos um pensamento puro, reto, porque esse pensamento inadequado pode criar formas de pensamento desequilibradas, porque o pensamento, segundo ele, tem vida. O que significa isso, gente? O que são as formas de pensamento? Eu expliquei no capítulo anterior, mas só para a gente relembrar. As formas de pensamento, se você tem um sentimento de bondade, de pureza, de caridade, de fraternidade, você tem umas formas de pensamento que ganha vida ao nosso lado. E as entidades venerandas que têm o mesmo sentimento, por sintonia, passam a alimentar essa forma de pensamento e essas energias chegam até nós, fortalecendo nossos espíritos. O reverso é verdadeiro. As pessoas têm um sentimento no mal, na desarmonia, no desequilíbrio, no crime, aquele pensamento ganha vida, é a forma de pensamento. E as entidades infelizes que têm sintonia com aquele espírito também colocam essas energias deletérias naquela forma de pensamento que atinge o espírito que emite esse sentimento.
aí dando aso aos processos obsessivos e dramáticos, né? Veja, portanto, quem está dizendo que o espírito tem, que o pensamento tem vida. Por isso ele pediu para fazer a prece, por isso que ele pediu para entrar o pensamento puro, e por isso que ele está materializando esse cenário, para provar a necessidade do sentimento puro. Se tivesse sentimento puro, não conseguiria ele materializar esse cenário extraordinário. Então, disse ele, o lago, disse Cornélio, porque ele é o mais elevado, não, o tronco ele fará. Os 3 chefes realizarão o lago, né? E os demais, os 17, lembra que são 20, os 20 menos os 3 coordenadores, sobrou 17. Terão a tarefa de fazer a vegetação, que vai estar contornando as águas do lago, né? E a vegetação, os galhos dessa árvore bela, e também a parte do teto, como se fosse um céu. Esse firmamento, os 17 vão fazer. Aí eu coloquei aqui, em parênteses, e está muito claro, a proporcionalidade da elevação. O próprio Cornélio, que é o mais elevado, falou o tronco da árvore imensa. Os 3 falaram todo o lago, a água. E os 17 terão essas tarefas outras, os 17. Por quê? Não podia exigir deles, além disso. Eram 17, mas tinham a capacidade de materialização dele, de emissão mental, era menor. Por essa razão, a tarefa deles, em tese, era mais simples. Após ligeira pausa, concluía ele, Cornélio, este é o quadro que nós ofereceremos ao visitante excepcional, que nos falará em breves minutos. É criar o cenário, as condições para esse ser sublime se materializar dentro de nós, criando todo um clima de harmonia e provando a nossa capacidade espiritual, do nosso pensamento sublime, porque criamos esse cenário. É a prova que nós estamos elevados, equilibrados, etc, etc. Muito bem. Após isso, foi dado um sinal, que todo mundo tinha passado a fase de prece, de sentimentos. 2 auxiliares, detalhe interessante, 2 auxiliares de Cornélio se postaram ao lado da câmara de cristal, etc., pequena, em posição de serviço. O que significa isso? Colocar as mãos. Por quê? Ali aconteceria uma materialização. E o que é a materialização? Quem estudou lá atrás sabe o que estou falando. É a doação de ectoplasma e energias, que aquela força mental, com eles encaminhando o sentimento e o pensamento, não queriam materializar com aquele ectoplasma, daria materialidade. A materialidade são de espíritos e coisas. Ele, em princípio, materializar aquele cenário. Olha que coisa extraordinária. Isso eu estou falando que o pensamento tem vida. Ele tem vida e é amoldável, ele é plástico. Muito bem. Então, eles estavam para ajudar essa materialização do cenário. Muito bem. Então, o que eles disseram? Então, fazer. Então, começaram a emitir, André Luiz começou a emitir as forças mentais de cada um dele, e a pressão, ele sentia a própria pressão na mente dele, na minha mente, como se a mente dele estivesse adentrando aquele gabinete, aquele local, né? Ele dizia como se a mente dele se deslocasse até lá. E ele estava lá colocando naquele gabinete o estufo de grama, porque os 17 ficaram encarregados de colocar a vegetação ao redor do lago e também as folhagens da árvore e também a parte do teto. Mas a tarefa dele foi colocar as gramas ao redor da água. E eles tinham a sensação clara que ia levar. De onde é que ele vinha isso? Ele escolhe, ele trazia na imaginação as árvorezinhas que ele conhecia lá na terra e trazia esse sentimento, esse pensamento, e aquela energia era materializada ali. Uma coisa interessante, né? Utilizando os meus vigores das energias imaginativas, recordei, ou seja, lembrou as plantas que ele desejava na sua criação temporária, lá do passado da Terra, segundo ele, né? Aí eu estruturei na minha mente as raízes, as folhas, as flores. Esse pensamento vigoroso chegando na cama, quando chegava lá, era materializado pelos irmãos com o ectoplasma, né? E trabalhei intensamente, segundo ele, né? A lembrança fixando no quadro, com a fidelidade possível, né? Para que fosse materializado. Fornecendo sinal de interrupção sempre. Depois foi dado um tempo, de um tempo para que cada um fizesse essa parte, né? Retornei à postura, depois que fez esse trabalho, né? E foi ver o resultado. Que maravilha! Vendo aquele cenário, ali pronto, aquela fotografia daquele material que estava sendo colocado. Eles que estavam no gabinete profundamente transformado, com tudo aquilo materializado, né? A venerável árvore estava ali, que foi materializada pelo pensamento vigoroso de Cornélio, né? Também estava a água estabelecida lá pelos 3 coordenadores, né? E até as nuvenzinhas do cenário de cima estavam lá colocadas, materializadas pelo 17, as nuvens e a vegetação, né? Eu vou ter aqui a ministra veneranda, eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre isso para ele entender. Muito bem. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Aí, quando, na verdade, eles abriram os olhos, Cornélio, o coordenador, notou que o trabalho feito pelo 17, que era o espírito, em princípio, mais atrasado, não fora completo. E aí a gente entende que quanto mais evoluído, mais o trabalho é completo. Por que disse isso?
Porque as bordas do lago, a vegetação estava rala, não estava muito bonita, estava quase nua os galhos da árvore do tronco, que a tarefa era dele, o 17. Ou seja, não estava as folhagens adequadas dos troncos, tinha pouca vegetação, e as próprias bordas do lago também estavam incompletas, né? Escassamente. Então, chamou de novo o coordenador, né? Chamou a eles a responsabilidade, olha, o trabalho, a obrigação de vocês foi cumprida. A dos 3 coordenadores foi cumprida, a minha foi cumprida, a de vocês não foi. A tentar, disse ele, os detalhes incompletos, disse ele. Só exteriorizar o poder de você de concentração, para que haja materialização. Só, olha, nós temos 15 minutos, que é o prazo da chegada do ser sublime que vai nos trazer. Então, por favor, se concentrem para que o trabalho aconteça. Eles que todos entenderam perfeitamente, desejando, todos eles, desenvolver o trabalho, se concentraram de novo. André Luiz fez uma prece muito importante a Jesus, pedindo a ele para que ajudasse ele, a que ele pudesse cumprir o dever, para que o trabalho ali, no santuário da prece, se realizasse, pedindo a Deus inspiração, né? E eles que lembrou, ele, quando fora na terra, na última casa dele, lembrou do jardim dele, que tinha uma vegetação, uma graminha linda, que tinha umas florezinhas bonitas, como se fosse uns miosotes silvestres, azuis. E ele pensou em tudo, com a força de pensamento, né? Pensou com muita energia, e quando ele abriu os olhos, ele estava lá. Ele chegou a chorar, porque tudo aquilo que estava lá, o que ele pensou, está lá materializado. Isso realmente foi exitoso. E o trabalho dos demais também, porque as margens estavam lá, a árvore cheia de galhos, cheia de folhas, estava tudo perfeito. Ele ficou feliz. No prazo estabelecido de mais 15 minutos, tudo estava ali colocado, né? Ele disse que ficou tão bonito como fosse uma obra primorosa de um grande artista que pinta aquele quadro tão bonito, etc, etc. O que eu botei aqui a ministra veneranda, só lembrando a vocês, eu até falei um pouco semana passada. Tudo bom, dona Rosa? Tudo bom, Ana? Então, veja só. Lembremos que lá no capítulo do Nosso Lar, que fala da ministra veneranda, que é um dos espíritos mais sublimes que habitam o nosso lar. Vale muito a pena dar uma lida. Está aqui no livro Nosso Lar, que é no capítulo 32 do Nosso Lar, que fala coisas extraordinárias da ministra veneranda, fala da palestra dela sobre a questão da força do pensamento, a importância, mas fala da capacidade fenomenal dela, e mostra a grandeza, de materializar coisas lindas. Porque, só recordando, a ministra veneranda, segundo a narrativa de André Luiz, é a ministra mais antiga do Nosso Lar, mais respeitada. É um espírito que podia habitar as esferas muito mais elevadas, mas ela está ali em missão. Ela está há mais de 100, mais de 100 anos acompanhando um grupo de parentes queridos dela na Terra, que ela está tentando ajudar para redimi-los. Tem mais de 1 milhão de bônus horas de trabalho ininterrupto a serviço da humanidade. Fora ela, está no livro de André Luiz, ela, inclusive, foi homenageada por esse trabalho extraordinário, né? E diz mais, ela, depois do governador do Nosso Lar, que é governador do Nosso Lar, salvo engano, há 114 anos, imagina a grandeza desse espírito, só ela e o governador tiveram a presença de Jesus nas suas resplandecências, pessoalmente. Imagine a grandeza desse espírito venerando. E mais, diz a informação, pela grandeza espiritual dela, é importante a gente entender, gente, qual é a matéria-prima das construções no mundo espiritual, se não o fluido cósmico universal? Que, na verdade, essa matéria é moldável. Quanto mais elevado o espírito, mais a capacidade de transformação desse fluido cósmico universal. Então, diz André Luiz, que Nosso Lar, em todos os 6 ministérios, tem edificações criadas por elas, obras-primas. Locais de educação, locais de palestra, parques maravilhosos, lindos, perfumados, com flores lindas, tudo materializado por ela. Inclusive, o famoso Bosque das Águas, com um local maravilhoso, belo. No Bosque da Música, são locais de lazer, de encontros sublimes, tudo feito por ela. Agora, eu quero dizer com isso, se esses espíritos, no nível de André Luiz, têm a capacidade de materializar um ambiente desse, imagina o que é a ministra veneranda, como está dito. Então, significa que quanto mais elevados os espíritos, mais a capacidade de materialização é maior. Portanto, as construções de um mundo espiritual, a matéria-prima é esta, porque o pensamento tem vida. Essa é a grande verdade. Voltando. Muito bem. Então, você chorou, emocionado de ver aquele cenário maravilhoso, lembrou de casa, etc. Então, o coordenador, quando aquele cenário estava tudo pronto, sorriu, ficou feliz, satisfeito, né? Por ver aquilo tudo pronto, né? E ele disse que os 2 funcionários, os dois servidores que estavam lá na Câmara,
dos auxiliares, conservar as mãos, a destra, na unidade de gabinete. Por quê? Porque o momento seguinte seria a materialização do espírito que chegaria para o trabalho da noite. Tem alguém com o microfone aberto. Por favor, dê uma olhadinha aí. Acho que é Geraldo. Pronto. Muito bem. Então, meus amigos, veja que coisa interessante. Materializar aquele ambiente para ver a parte prática a parte prática. O que ele quer exercitar? O que a André Luiz quer mostrar é a parte prática de que o pensamento tem vida e a capacidade de se trabalhar esse pensamento e materializar. Muito interessante. Muito bem. Muito bem. Algo de leve, assim, algo de leve, segundo André Luiz, aconteceu. Aquela pintura maravilhosa ganhou vida. De repente, aquele cenário estava ali. A água ganhou vida. Mas como fosse um sopro caricioso, né, da natureza, agitou brandamente a árvore. A árvore que estava ali, aquela pintura, de repente ganhou vida. Estava balançando a árvore, coisa maravilhosa, né? Balançando os arbustos. Aquelas graminhas estavam boas, estava tudo maravilhosa. Estava refletindo na água que foi criada, com a água de um azul maravilhoso, né? Inclusive, as águas se encrespavam. O que significa isso? Quando a água está paradinha, é um espelho. Mas quando o vento dá, e ele diz que ele tem uma brisa, a água ficou encrespada com o vento, né? Ficou interessante. A minha gramínea, que eu pensei lá na minha casa, estava tão viva e bela, disse ele, que me deu uma saudade muito grande de ser da minha antiga casa. Olha que informação interessante. E por que ele traz essa informação? Porque ele vai dizer que essa reminiscência, esse pensamento de casa, criou um certo desequilíbrio e foi chamada a atenção por isso. É interessante, porque ali todo mundo tinha que ter um profundo equilíbrio e, inclusive, esse desequilíbrio poderia ser detectado pelo aparelho que estava lá, vibracional, para detectar isso. Olha que coisa interessante. Ele disse, olha, as flores miúdas, porque eram as mesmas que estavam no jardim da minha casa, que eu fui jardineiro, e minha esposa costumava diariamente colher no meu jardim aquelas folhas e colocar no meu quarto de estudo, no local de estudo, né? Mas eram as mesmas florzinhas que meus filhos gostavam de me oferecer aos domingos, as ramalhetas daquelas florzinhas. Então, me deu uma saudade ele muito grande, as reminiscências absorveram no ser. Ele ficou saudoso e é natural, né? A alma ficou toda cheia dessas saudades, de repente, né? Mesmo um espírito como eu, segundo ele, já enriquecido por valores de aprendizado, valores novos, nos campos mais altos da inteligência, ainda tem essa recaída, disse ele. A necessidade de voltar ao ciclo do coração, como fosse uma árvore grandiosa que precisa da gota d'água para a sua raiz, disse ele, né? Mas, olha, me senti, de repente, um anseio de buscar meus filhos, minha família, arrebatá-los de lá da crosta, de trazer, ficar junto de mim, reunir ao meu lado, porque sabe que os laços são indissolúveis do amor, né? De repente, bateu essa saudade imensa. Deles experimentaram o juro da vida eterna comigo aqui. Deu vontade. Disse que estava lá com uma lágrima para cair. Que gerou no coordenador, sentindo que a faixa vibracional dele deu uma caída em função disso, só deu um olhar. Ele só olhou para ele, sentindo, porque o orientador tem essa capacidade de perceber, né? Quando percebeu, de pronto ele olhou para ele, de repente se reajustou, voltou ao normal, voltou ao equilíbrio, foi uma espécie de puxão de orelha psicológico, né? Que ele recebeu porque ele estava num momento importante, ato contínuo, depois daquele cenário todo pronto. Seria a materialização do ser sublime. Muito bem. Arremessei longe as minhas ideias angustiosas e consegui reaver minha posição de cooperador, ou seja, voltou ao estágio da necessidade. Bom, ato contínuo a isso, ia começar, então, os preparativos para o trabalho da chegada desse ser sublime. Cornélio, então, o coordenador, o diretor da Casa da Paz, ficou de pé, né? Estendeu o braço em direção ao alto e suplicou. Fez uma prece maravilhosa, rogando a Deus que aquele momento sublime acontecesse. E mais, ele fez na prece uma mensagem muito interessante para o que iria acontecer, para que as energias sublimes daquele mensageiro pudessem fortalecer a eles, trabalhadores que estavam ali, que iam buscar o banho na água lustral para fortalecer seus espíritos, para desenvolver o trabalho na Terra, as entidades sofredoras, né? Que, em nome de Deus, receber essas entidades, essas energias sublimes. Então, ele disse assim, olha, Pai da criação infinita, permite, Pai, ainda mais uma vez, que, por misericórdia, que seus mensageiros excelsos, né, portadores de tua inspiração celestial para esta casa, consagrada ao júbilo de tua bênção. Ou seja, está dizendo, permite que seus emissários de Deus, seus emissários celestiais, venham até essa casa aqui, repartir essa bênção, essas energias, que tanto edificará a casa, mas também os que vieram ali buscar a paz, fazer o mesmo trabalho, fortalecer-se. Né? Senhor, fonte da sabedoria, disse ele, dissipa as sombras, disse ele, que ainda persistem nos nossos corações, porque somos seres ainda imperfeitos, diz ele.
impedindo a nossa gloriosa visão do porvir. Né? Faz vibrar, Deus, em nós o pensamento augusto, soberano, da confiança, sem mescla, e deixa-nos perceber a corrente benéfica da sua bondade infinita. Ou seja, fortaleça-nos, Senhor. E essa corrente benéfica que lava a mente do mal, nossa mente do mal desperta, lava a mente mal desperta, disse ele, ainda aivada de escuridão e recordações do mundo carnal do passado, como André Luiz teve uma recaídazinha ali. Nos livre disso, Senhor. Auxilie-nos a receber dignamente os teus devotados emissários, que vêm em seu nome repartir as suas bênçãos sublimes, que repartido, fortalecido, possamos também repartir com os irmãos que vamos socorrer. É o parte agora da palavra dele. Focalizando a mente em nossos trabalhos, disse ele. Continuou ele. Soberano Pai, Cornélio dizendo, abençoa os teus filhos que partem, ou seja, abençoa esses trabalhadores que vão para a terra em seu nome, desenvolver seus trabalhos, né? Com os órfãos, com os loucos, com os que são e não vão ser, que desencarnarão, né? Seus filhos, a caminho dos ciclos inferiores. Fortalece ele, abençoa Deus. Reparte, olha a expressão, o verbo reparte com eles. Ou seja, os seus emissários de Deus que são portadores desse tesouro de Deus, que já tem esse quantum de Deus que estão com eles, ele repartir em nome do Pai. Reparte com eles, Pai, humildes representantes de sua grandeza, aos que estão ali. São os emissários de Deus que vão em nome dele, em socorro aos outros. Reparte com ele, com seus representantes, os teus dons de infinito amor, de inesgotável sabedoria. Eles são seus representantes, Senhor, que falaram em seu nome, que estarão em seu nome, que estenderam a mão aos sofredores em seu nome. Então, reparte com eles essas dádivas para poder repartir, levar em seu nome o socorro, a fim de que se cumpram os teus sagrados desígnios. Qual são o desígnio de Deus, gente? Não é que todos os seus filhos sejam felizes? Que livram do sofrimento, da ignorância, etc., que diz a questão 105 do Livro do Espírito, que Deus cria todos os seus filhos simples e ignorantes, mas que todos nós estamos fadados ao progresso, à felicidade. Então, reparte, fortalece esses espíritos, para que fortalecido consiga ir em frente, atingir esse objetivo, que é o que Deus deseja. Né? Quando ele dizendo, assim, porém, de todas as concessões que Deus concede aos seus trabalhadores, aos seus emissários, aos seus representantes, ele proporciona-lhes algo da tua divina tolerância, que quem vai desenvolver um trabalho com criaturas sofredoras, imagine que vai trabalhar com louco, tem que ter tolerância, né? A tua complacência sublime, a tua ilimitada compreensão. Se imagine trabalhar com quadros complicados, tem que ter muita compreensão. Para que satisfaça, para que, na verdade, cumpra suas missões sem desesperação e sem desânimo, sem fraquejamento, né? Os deveres fraternais, que lhes cabem na qualidade de obreiro da vida eterna, né? Que lhe cabem ante os que ignoram ainda as tuas leis, os ignorantes, os sofredores, e sofrem consequências do seu desvios cruéis, que, na verdade, todas as angústias, as dores que passamos, nada mais é do que o fruto que estamos colhendo do plantio do passado. Isso que quer dizer isso. Então, eles... E aí tem uma frase célebre do grande Sócrates, do pai da filosofia, que diz uma coisa extraordinária dentro dessa mesma ideia. Que o homem não faz o mal por ser mal, ele faz o mal porque é ignorante. Porque no dia que ele se sublimar, no dia que se iluminar, ele não fará o mal porque o mal não habita mais seu coração, ninguém pode dar o que não tem. Olha que maravilha. É exatamente essa ideia. Então, Pai, esses seus representantes que possam repartir as suas dádivas, o seu quantum de Deus, com seus filhos desventurados, que ainda ignoram as leis sublimes, que se eles compreendessem e vivessem as leis, não estariam em estado de desvios cruéis, de sofrimento. Calou-se, então, o diretor da casa, né? Calou-se ele, o orientador do santuário, e dentro da quietude da Câmara. Lembra que a Câmara estava toda preparada com aquele cenário maravilhoso. Vimos que a paisagem formada de substância mental, aquela paisagem maravilhosa, iluminara-se. De repente, começou a chegar a ser sublime, a iluminar, inexplicavelmente, em seus mínimos contornos. Toda a Câmara foi tomada por uma iluminação extraordinária. Se ele era como fosse um sol, um pequeno sol que surgiria ali. Imagina a grandeza desse espírito. Que aquele cenário era de claro, como se fosse um céu brilhante, e mesmo assim era tanta luz como fosse um sol brilhando lá de dentro. A nossa vista sob a nesga de céu, aquela iluminação, aquele sol maravilhoso. Era raios fulgurantes que estavam surgindo dentro, raios como se fosse um sol, penetrando a fundo, o fundo esmeraldino do céu, esmeralda azul, esmeralda, e vinham refletir-se nas águas. Aquele sol refletia nas águas.
do lago que estava ao lado, né? Cornélio de mãos postas, erguido aos céus, naquele momento extraordinário, né? Nada de expressão ritualística, não, mas de gratidão, exclamou: bem-vindo seja o portador de nosso Pai, o emissário de Deus, disse ele, nesse instante, sob nossos olhos, atônitos, onde ele ficou tão... Imagine nós numa situação dessa, gente. Você imaginou? Que júbilo, que coisa extraordinária. Alguém apareceu no gabinete, se materializou ali, né? Entre a vegetação e o céu. É a materialização, né? Semelhava essa criatura de ser um sacerdote de um culto desconhecido, trajando uma túnica lirial. Lirial significa pura, alvenitente, branca, pura, né? A fisionomia como fosse um ancião, né? Representava-se nimbado de luz, era luz por tudo quanto é canto, era um ser de uma grandeza extraordinária, né? Indescritível, nimbado de luz indescritível, era tanta luminosidade que ficava impressionado. O seu olhar dessa entidade sublime nos mantinha extasiados e presos. O que significa isso, gente? Ninguém conseguia se desligar daquela figura sublime, celestial, que estava ali na frente deles. Por quê? O que significa isso? Significa o magnetismo celestial. Quanto mais elevado for, mais o seu magnetismo, ele é de uma atração extraordinária. Todos estavam ali, ficaram no olhar, se mantinham extasiados e presos naquela figura. Ninguém conseguia desligar. Num misto, segundo ele, de veneração, de respeito e de encantamento. Sem que não fosse possível a nenhum deles qualquer fuga mental, tirar a mente ali 1 minuto de sua presença sublime. E aí, gente, você tem uma ideia, para nós termos uma ideia disso, meus irmãos queridos, algumas passagens da literatura espírita que retratam muito bem esse momento que está colocando aqui. Primeiro, nós aqui, mortais, as pessoas tiveram o privilégio de estar com Chico, Francisco Cândido Xavier, né? Diziam os mais sensíveis que eu chegava perto deles sem dizer nada, choravam compulsivamente, choravam copiosamente, né? Diante do magnetismo daquele ser extraordinário. O magnetismo, gente, essa aura, quanto mais elevado o espírito, mais a verdade ela é profunda, ela é mais longa. Quanto mais elevado o espírito. Diz também Manuel Filomeno de Miranda, num maravilhoso livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que uma vez na colônia Redenção, onde ele vivia, houve uma palestra extraordinária com um grande santo de Assis, Francisco de Assis, estava com a irmã Clara. E ele disse que foi tão extraordinário. E se Francisco de Assis estava lá, que se materializou também, é óbvio, né, que eles são de esfera mais elevada, né? Ele disse que, no final da fala, foi uma fila para falar com Francisco de Assis. Quando chegou perto de Francisco de Assis, quase não conseguia dizer nada. E as lágrimas caíam copiosamente diante do magnetismo extraordinário do espírito, da grandeza de Francisco de Assis. Era mais ou menos o que estava acontecendo ali. E o maravilhoso livro Há 2000 anos, que quem não leu, recomendo que leia, psicografado por Chico, através de Emmanuel, eu tenho aqui, é maravilhoso, traz um encontro sublime de Públio Lentulus, senador romano orgulhoso, que era aquela encarnação de Emmanuel naquela época, senador romano orgulhoso, que encontra com Jesus às margens do Lago de Nazaré, no pôr do sol. E ele diz que a uma distância de cerca de 15 a 20 metros, que Públio Lentulus vê, Jesus nunca tinha visto, mas de imediatamente imaginou que era ele. Foi tão forte a emoção, foi tão forte o impacto do magnetismo de Jesus, que ele caiu genuflexo, de joelhos diante de Jesus, mesmo todo o orgulho que ele tinha, mas não conseguiu ficar. E as lágrimas desciam copiosamente, ele não conseguia dizer uma palavra. Diante de Jesus, a 15, 20 metros, o magnetismo de Jesus era tão extraordinário que ele caiu de joelhos, as lágrimas desciam, ele não sabia controlar, não podia controlar. Porque ele não era adepto de Jesus, não. Mas o magnetismo de Jesus era tão extraordinário nesse ponto. Imagina que coisa extraordinária. Então, o que ele está dizendo isso? Ninguém conseguia tirar o olho dele, nada. Estava ali aquela presença sublime. Muito bem. Via-se aquele ser sublime apenas o busto, da cintura para cima, parecendo que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente nas folhagens abundantes. Nas materializações é comum, que ele não aparece até o corpo todo, né? É comum. Mas esse que parecia com as partes pernas que estavam na parte de baixo. Bom, aí diz, mas suas mãos estavam muito claras, seus braços, suas mãos pareciam muito bem, todas as minudências anatômicas, né? Porque na destra, na mão direita, ele nos abençoava. Passava com a mão e abençoando a todos, estava presente num gesto amplo, né? Mantendo a outra mão, a esquerda,
um pequeno rolo de pergaminhos brilhantes. Os pergaminhos, né? Ficou interessante. Deixando perceber o dourado cordão que atacava sua cinta. Olha que coisa interessante. Aquela figura extraordinária. Visivelmente sensibilizado, André Luiz disse. No caso, o Cornélio, diretor da casa, o saudou. Nominalmente. Venerável Asclépio, se conosco. O emissário Asclépio, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo. E em seguida dirigiu-nos a palavra, preste atenção à narrativa de André Luiz, dirigiu a palavra em tom inexprimível, ou seja, que não dava para dizer como na verdade ela aconteceu, na linguagem humana. Não tinha nenhuma palavra no nosso alfabeto humano que pudesse exprimir o tom da voz. Imagina docílima, imagina encantadora, um tom, uma suavidade que não dá para exprimir. Na linguagem da Terra, nada. Quanto mais elevado for, mais essa docilidade no trato, nas expressões e na energia. Porque, gente, a voz... Lembra o que é a voz que ele falou lá atrás? A voz nada mais é de que o nosso pensamento, de que o nosso sentimento passado ao pensamento chegando à voz. Dizia Jesus uma coisa muito interessante. Numa alusão, quando fora ele jantar, fazer uma refeição na casa de um fariseu, e ele, de propósito, não colocaram água para Jesus lavar as mãos, com o propósito de colocar Jesus numa situação difícil, que era uma tradição. E Jesus, quando começou a comer sem lavar as mãos, os fariseus disseram, mas como é que pode? O seu mestre não lavou as mãos? Aí Jesus saiu com essa expressão maravilhosa. Que o mal não é o que entra pela boca, se não lavar as mãos. Não. O mal é que sai da boca porque vem do coração. É exatamente o que estou dizendo aqui. Ou seja, aquela criatura, quando mais elevada, o seu sentimento, o seu pensamento transformado em sentimento e verbalizado, e que vem do coração. E de uma alma sublime como essa, isso, olha, não dá, não tem uma frase, não tem uma palavra que consiga exprimir. Aí tem dois parênteses aqui. Abstemos aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativo de consciência. Eu não ficaria consciente, porque o que ele nos falou e o tom da voz não dá para traduzir. Não, se eu fosse falar, seria incompleto. Eu não ficaria conscientemente feliz, porque eu não estaria falando a verdade. O que quer dizer isso? Ouvimos-lo. Lembra que eles foram lá em busca de quê, gente? Foram lá em busca do banho lustral da oração. Foram ele buscar o quantum de Deus de que era portador Asclépio. Asclépio foi repartir esse quantum de Deus com ele, da sua conquista espiritual. Ouvimos sob influência, infinita emoção, sem que qualquer de nós, dos íntimos que estava ali, mais o diretor, qualquer de nós, contivesse as lágrimas. Todos foram as lágrimas, como foi Públio lento diante de Jesus a 20 metros. Vocês viram uma palavra e as lágrimas caindo. É a força da grandeza moral e espiritual, é o magnetismo. Todos choraram, todos, diante da grandeza daquele ser sublime e iluminado que estava ali diante de nós. O verbo do admirável mensageiro, a fala que chegava de esferas superiores, ele era proveniente de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, a repartição que eu falei, caía-nos na alma, e foram buscar isso, fortalecimento, fortaleza, para o trabalho que desenvolver, caíam na alma de modo intraduzível e acordava-nos, despertava-nos o Espírito eterno, que somos todos nós, filho de Deus, para a infinita glória de Deus. A partir de ter uma compreensão real da magnitude de Deus, que muitos de nós temos dificuldade de entender, né? E da vida imortal que todos nós temos. Não consegui descrever, ele, volto a dizer, não consegui descrever o que se passara em mim próprio. Traduzindo, botei aqui entre parênteses, Asclépio tocou a alma daqueles espíritos imortais que são eles mensageiros de Deus, obreiros da vida eterna, que levavam em nome do Pai o socorro aos sofredores da terra. Ele tocou a alma. Ele não conseguia dizer, repetir as palavras, nem a beleza da emoção, nem o tom de voz, que era algo tão transcendente, tão celestial, mas que tocou profundamente a alma deles, e todos estavam ali, todos choraram, né? Diz ele. Jamais, disse ele, escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético. Lembra que eu falei do magnetismo? Magnético, um poder fantástico, de fixação do ensinamento. Tudo que ele falou, sem mesmo André Luiz dizer quais são as palavras, porque eu não gostei de traduzir, mas foram fixados em seu espírito, todos eles. Poder de fixação dos ensinamentos,
de que se fizeram emissário. E eu lembro demais que André Luiz participou no livro Mensageiro de uma palestra, de uma fala do governador espiritual de Nosso Lar, que eu falei, que é um espírito de uma grandeza tão extraordinária, que teve com Jesus de Nazaré. Mas certamente Asclépio, está dito aqui, é muito mais elevado do que esse governador, porque eles nunca tinham visto alguém nada parecido com aquela grandeza. E lembremos que o governador é do Nosso Lar, de uma colônia espiritual que fica na terceira faixa. Nós vamos ver agora, daqui a pouco, nas informações, que Asclépio vem das últimas faixas evolutivas. Lembra de mostrar aquele mapinha? Eu vou mostrar no final de novo. São 6 faixas. Na 6ª faixa, onde fica a governança do planeta. E é muito possível que Asclépio seja o enviado daquela faixa. Vamos ver aqui. Muito bem, está dizendo ele aqui, ó. Ao abençoar-nos Asclépios, a todos que estavam ali presentes, com a mão à destra e direita, ao término da maravilhosa alocução, que é a alocução sem tradução, de toda aquela fala que ele fez, não dá para traduzir. A alocução é essa. Abençoar no término daquela maravilhosa alocução, né? Olha que coisa, o que mostra a grandeza desse espírito. Irradiava-se para todos os lados, de sua destra, da mão direita, muito alva, pequenos focos de luz, que era a distribuição, gente, desse quantum de Deus que eu falava, em forma de minúsculas estrelas, essas luzes, que se projetavam sobre nós, invadindo o tórax e a fronte. É essa luz repartida, esse quantum de Deus que eu falo, fortalecendo, e fazendo-nos exprimir um júbilo, uma alegria que não dá para narrar. Inenarrável, disse ele, de quem sorve, de quem bebe feliz, vigorosos e renovadores, alento de vida, sopro de vida, o quantum de Deus. E aí eu me lembro de uma passagem maravilhosa de quem lê o livro dos Mensageiros. Lá no livro Mensageiros tem uma parte muito interessante que fala de uma fala, de uma apresentação de um ser sublime. Deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui, que eu acho que eu deixa eu me lembrar aqui. De um ser sublime, Ismalha, lembrei agora. Ismalha, que era um ser sublime que estava lá, que era Campo da Paz, que é um ponto de socorro que existe na região chamada de Moradia, que é onde fica as colônias espirituais de socorro às criaturas sofredores das trevas e do umbrais, né? Esse ser espiritual certamente estava lá, também foi materializado, obviamente, né? E diz que à noite, um momento social, que o mundo espiritual também tem um momento social, ela cantou para os trabalhadores daquele ambiente uma música celestial. Olha que coisa mais extraordinária. E aí vai bater com essa informação que está aqui de Asclépio. André Luiz narra que ela, quando ela não cantou, ela tocou, foi instrumental. Ela tocou instrumental, tocou. A música é de uma melodia sublime. Ela não falou absolutamente nada, mas eles ouviram no espírito uma prece maravilhosa que ele não conseguia entender como é que aquela letra chegava ao espírito, porque eles não viu pelo ouvido do corpo físico, não. É pelo ouvido do espírito. E nela falava nada, mas chegava. Então, são questões que transcendem a nossa compreensão ainda, que é a mesma ideia dessa alocação que foi colocada aqui, é a locução de Asclépio, que não tinha palavras para traduzir a beleza e o tom de voz, e nem a beleza das palavras, né? O significado. É a mesma ideia. E ele disse mais, no final, é a mesma coisa que está colocada aqui com Asclépio. No final dela, quando ela fez essa música celestial, ela jorrava de seu tórax, desse espírito sublime, esse espírito sublime, também energias, era como flores, se espraiavam no ambiente como se fossem miosotes, flores lindas, e essas flores caíam sobre os presentes. E trazia esse mesmo bem-estar que ele está sentindo aqui, é a mesma ideia. Caía sobre o tórax e todos sentiam uma alegria imensa. E aí, Aniceto, que era o dirigente de André Luiz naquele livro, explicou para ele que ela estava doando da grandeza dela, ela estava repartindo a grandeza espiritual dela. A mesma coisa está acontecendo aqui com Asclépio. Olha que coisa interessante. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Muito bem. Quando eu dizendo aqui, a lei de vida, tarará. Muito bem. Quiséramos, André Luiz, o momento era tão feliz, era tão radiante, tão jubiloso, quisemos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos. Mas, contudo, fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir. O que significa isso, gente? Significa que, na verdade, as entidades
quanto mais elevadas, mais eles têm mais o que fazer. Eles têm um prazo estabelecido para estar ali. Ele podia ficar infinitamente. Não. Ele tem múltiplas tarefas. E ele tem que cumprir a sua tarefa. Então, ele fez o que tem que fazer, né? Etc. Vamos ver. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio, o diretor do Santuário da Bênção, perguntou, então, a Asclepio, escuta, é possível fazer algumas perguntas? É possível algumas indagações? E Asclepio, o espírito sublime, aqueceu, concordou, né? Que colocasse na vontade, aguardando pedido. Então, a primeira fazia uma pergunta, e aí a equidade também, a gente vê que é interessante. A gente vai ver que serão feitas 3 perguntas, uma de cada equipe. Uma da equipe de Semprônio, que fazia o trabalho com os órfãos, o outro da equipe de Nicanor, que era o trabalho com os loucos, e a equipe de André Luiz, que fazia um trabalho de socorro, a simplicidade civil encarnada. A primeira foi Semprônia. Ela disse o seguinte, que é o trabalho dos órfãos, disse, olha, venerável amigo, disse ela, temos alguns cooperadores na crosta, muito possivelmente trabalhadores espirituais ou trabalhadores, né, na crosta, que esperam por nós uma palavra de ordem e de reconforto, talvez trabalhadores espíritas, também na instituição espírita, para prosseguir o serviço de que se devota às crianças, os órfãos, etc. De coração fiel, disse ela. Desde muito tempo, disse ela, perguntando a Asclepio, experimentam perseguições cruéis declaradas e toleram essas perseguições e o sarcasmo contínuo dos adversários da luz, né? Todos nós sabemos que a luz não deseja que as sombras não desejam que a luz se propague. Então, quer fazer um bem, tem sempre um adversário. Né? Gratuito, adversário gratuito, que ele fere o espírito com as perseguições, é sensível, atacando os melhores esforços dele, né? Através de maldades sem conta, disse ela. Inegavelmente não cedem, os seus trabalhadores não cedem essas agressões, essas perseguições, de jeito nenhum, os fantasmas da sombra. Imobilizam as energias no trabalho, que podem, na resistência cristã. Esses trabalhos, os trabalhadores estão lá, com toda denodo, todo cuidado, exercendo suas funções de colaboradores da espiritualidade, nesta expedição de socorro, que ela disse, ela já fora colaboradora de outras equipes. A primeira vez que ela vai na qualidade de coordenadora, sempre é agora, da expedição. Que chefiou pela primeira vez, disse ela, conheço de perto a situação, porque ela já foi colaboradora de outras equipes. A dedicação que nossos amigos testemunham na obra sublime do bem. Mas não ignoro que sofrem, padecem, heroicamente leais à tarefa. Há mais de 30 anos sucessivos, sendo molestados, perseguidos, etc. Ante o assédio dos inimigos implacáveis e cruéis, disse ela. Após, ela perguntando, ela dizendo isso, né? Após o silêncio, que ninguém se atreveu a interrogar, ela continuou perguntando: o que devemos dizer a esses colaboradores que sofrem há 30 anos, perguntando a Asclepio, respeitável amigo, por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentaram o ano de tão longa batalha? O que faz para dizer a eles? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos a vossa generosidade, o alvitre, ou seja, o conselho que você nos dá, para poder passar para ele, disse ela. Aí André Luiz disse que aconteceu o inesperado. Ele pegou simplesmente o Asclepio, o generoso, ele ouviu pacientemente a pergunta dela, com tanto carinho e tal, respeito, né? E retirou uma folha. Lembra, na mão esquerda dele tinha uns pergaminhos luminosos? Retirou uma folha dentro dos pergaminhos, né? Que trazia de modo intencional, propositalmente, aquela folha, todos estavam lendo, ele não leu, não. Todos podiam ver e ler. Olha, e abriu a nossa vista, lendo, todos nós, o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que dizia o seguinte: lembra que ela disse que era um sofredor, o que fazer? Que conselho que ele dava para ela? Aí dizia o seguinte, do Evangelho de Mateus, esse versículo. Eu, porém, diz o versículo, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que lhe maldizem, fazei o bem aos que lhe odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ou seja, olha que explicação magnífica, né? O processo de esclarecimento é André Luiz narrando. Veja, como o tempo do benfeitor que estava ali era curto demais, ele podia dar uma explicação longa demais, não, ele tinha que ser sintético. Ele conseguiu sintetizar em brevíssimas palavras a resposta da pergunta de Semprônio. Olha, o seu esclarecimento, informação não podia ser mais direto e educativo, disse ele. Depois de alguns instantes, Semprônio exclamou, né? Disse, compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação, explicou, mas olha, minha irmã, os adversários, quando bem compreendidos, olha que interessante, quando bem compreendidos,
e recebidos cristamente. Significa isso, gente. Lembra que Jesus nos dizia que a caridade devemos fazer a todos, agir com benevolência, com indulgência? O que quer dizer? Minha querida irmã, nós devemos ter indulgência com os outros. Significa indulgência? Compreender que não dá para exigir de quem é ignorante atos de angelicais. Não dá. Porque não pode dar o que não tem. Por isso que essa parte do Evangelho ateu era tão interessante. Olha, disse ele, os adversários, quando compreendidos e recebidos cristamente, com indulgência, com caridade, constitui-se um auxílio, uma caridade, em nossa própria jornada divina. O que significa isso? Olha, quem mais dá é quem mais recebe. Na hora que eu trato, eu que tenho compreensão, que eu tenho espiritualidade, que eu tenho esse quantum de Deus em meu coração, e trato os irmãos sofredores com indulgência, com benevolência, eu estou elevando-me, porque, na verdade, eu estou cumprindo o desígnio de Deus. Então, eu estou exercitando a caridade para com eles, ao mesmo tempo que eu educo os infelizes, porque você age com bondade e com fraternidade, indiretamente você também educa aquelas criaturas. Se você agir com grosseria, não, você cria um atrito. Mas se você age cristamente, com indulgência aquelas criaturas, você não só se eleva, mas ajuda eles também a se educar. Você quer dizer isso? Olha. A síntese verbal de André Luiz, do instrutor de Asclépio, condensava explicações, ele disse em poucas palavras, o que talvez alguém passasse horas para falar. Então, em poucas palavras, ele disse tudo. Né? A meu ver, não obstante a beleza da edificação do ensino, o método não recomendava extensivas perguntas. Por isso, né? Porque, volto a dizer, o tempo desses seres celestiais é muito precioso. Como ele sabia que não tinha tanto tempo, a resposta tem que ser sintética e objetiva. Né? Aí, bom, então, Asclépio fez nome da equipe, e o irmão Raimundo, da equipe dos loucos, que era comandado por Nicanor, fez uma pergunta também, disse ele, tolerante amigo, o que fazer ante a dificuldade que se defronta no serviço marginais a tarefa? Lembra que a tarefa dele era cuidar dos loucos, mas tinha umas tarefas que eram marginais que estavam ao lado, ou seja, ele ia cuidar dos loucos, mas também precisava cuidar dos que tratavam os loucos, dos trabalhadores. Aí pergunta, interessando a órbita de nossos deveres. Qual é o dever dele, da equipe de Nicanor? Trabalhar junto aos infelizes, os loucos. Junto dos desequilibrados mentais na cruz da terra. Venham assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados, trabalhadores, pela narrativa de trabalhadores espíritos, trabalhadores espíritas, irmãos encarnados, que não estão interpretando as obrigações evangélicas, ou seja, não estão entendendo, nem estão praticando o evangelho de Jesus como deveriam, disse ele. Olha que informação interessante. É verdade. Sim. É verdade. Ao contrário, convocam-nos à colaboração espiritual. Se convocam, deve ser na casa espírita, pede a colaboração e ajuda para tratar das entidades infelizes, talvez no trabalho de obsessão, né? A colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, preces, etc., mas no terreno prático, distanciou-se de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Ou seja, as práticas estão em desconformidade com o Evangelho de Jesus. Olha que coisa interessante. Eles têm umas discussões injuriosas, adoram discussões, disse ele, fomentam o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior, que eles consideram o esforço alheio, por mais nobilitante que seja, ou seja, criticam, mesmo que estão trabalhando, estão criticando, né? Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam tempo estudando meios de se fazerem valer as suas opiniões, as limitações que eles são próprias. Por mais que eles ensinemos, por mais ele, trabalhador espiritual, ele que vai lá, que tenta intuir na cabeça dele, por mais que eles ensinemos, disse ele, por mais que ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, não, mas o exemplo de Jesus nas mensagens, né? Mas se arvoram em críticas impiedosos, não apenas uns dos outros, mas e sim de setores e situações, criticando o trabalho dos outros, pessoas e coisas que ele não diz respeito, ou seja, estão criticando os outros, incentivando a malícia, a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. E aí, o que é que eu digo isso aqui, gente? Isso é um retrato nosso, da humanidade, aí é um perfil nosso. Lembra que nós somos um planeta de expiações e provas. Todos que estamos aqui, estamos em provas para aprender. Ou expiações, cometemos graves erros e estamos aqui para expiar. Então, esse é um perfil, mesmo a instituição espírita. É tanto que no entanto, reúne-se metodicamente e nos chamam à cooperação
nos trabalhos. Certamente a instituição espírita ou outra religiosa, que seja, né? Outra instituição religiosa com a mesma finalidade. O que fazer? Pergunta Asclépio. O que fazer, todavia, respeitava o orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? O que fazer para contribuir para melhorar? Antes de começar a gerar, Asclépio viu as ponderações, muito amor, carinho, e repetiu o mesmo gesto. Tirou um outro pergaminho, com a inscrição do versículo 11, do capítulo 6, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, e todos puderam ler. A didática era interessante, todo mundo lia, era luminoso, todo mundo podia ler. Dizia a mensagem, a epístola. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Aí eu botei que a natureza não dá salto. Ora, o que é que quer dizer com isso? Meus amigos, você está vendo aquelas criaturas todas lá, mesmo os trabalhadores da causa do bem, mas em descumprimento. Por quê? Se nós estamos num planeta de expiações e provas, a natureza não dá saltos, a evolução não vem assim de uma hora para outra. Então, quer dizer, olha, tu, homem de Deus, você é um emissário, você tem esse quantum de Deus em seu coração. Então, esqueça, seja benevolente com ele, faça a sua parte. Fuja dessas contendas e segue a justiça de Deus. Siga o ensinamento de Jesus. A piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Porque se você assim age, você vai gradativamente educando a eles, vai ajudando-os no seu processo evolutivo. Permaneceu Raimundo na expectativa. Você, Raimundo, quando viu essa resposta, quando viu essa epístola de Paulo, não entendeu bem, não interpretou de forma adequada. Mas a explicação sintética, como sempre, acho que é sintética, o tempo dele era curto, é o seguinte: olha, o discípulo que segue as virtudes, segue os ensinamentos do Mestre de Jesus, o Evangelho de Jesus, caridade, benevolência, urgência, perdão, fraternidade, por aí vai, explicando-as, essas virtudes de Deus, a si próprio, aplicando-as, ou seja, vivenciando essas virtudes, foge às inutilidades. Não, você faz o seu trabalho, né? Foge às inutilidades. Você não se apega às reclamações das infelicidades dos outros, não. Acolhendo-se ao santuário de si mesmo, esses bênçãos que estão em seu coração, essas virtudes, né? E auxilia aos irmãos imprevidentes, imperturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Não. Eles são imperfeitos, ele vai ajudar e ajuda, sem entrar, sem se chatear. Quer dizer isso. Muito bem. Registrando as palavras sábias de Asclépio, Raimundo pareceu acordar para a verdade e disse: aproveitei a lição, mestre, aproveitei a lição. Bom, se das duas equipes já tinham falado, faltava a equipe de André Luiz, né? E Luciana, a irmã que pela primeira vez ia também como André Luiz na missão de assistente à Terra, participando da equipe de socorro, fez uma pergunta. E eu botei aqui, claro, a questão da equitativa. Cada uma equipe teve pode fazer uma pergunta. Interessante isso. Esclarecido mentor, disse ela, esta é a primeira vez que vou a crosta na tarefa definida por socorro. Já foi outras vezes, mas não como tarefeira de socorro, né? Poderia fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito, disse ele, de que necessito para desempenhar bem esse trabalho de socorro? A orientação? O emissário parecia trazer a resposta bíblica para tudo, disse ele. E, de novo, tirou uma outra folha do pergaminho, que lia-se, versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? O que é que diz essa epístola? Porém, quando, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, ou seja, está escrito em seu coração, você é uma página viva do Evangelho, você vive isso, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, esse quantum de Deus está em seu coração, essa caridade, por Deus, que vós ameis uns aos outros, ou seja, se você já tem essa compreensão, se já está dentro de si, pratique, minha filha. O conselho é esse, você para dar socorro a alguém, pratique a caridade, pratique os ensinamentos de Jesus, que está tudo certo. Diz que Luciana ficou meio confundida, mas compreendo, meio constrangida por ter sido sintética. Mas aí ele disse, olha, o evangelho aplicado, Asclépio, ou seja, o evangelho vivido, explicado, praticado, aplicado, ensina-nos a improvisar os recursos do bem das situações de vida. O que quer dizer com isso? Se você tem esses valores do Evangelho em seu coração, esse quantum de Deus se materializar para dispersar essas nuvens. Não vai ser o momento, pode ser o mais difícil que tiver,
mas falará alto dentro de você, gritará dentro de você essa luminescência do evangelho. O Deus interior estará lhe ajudando a sair das situações mais difíceis, se você vivenciar efetivamente esse ensinamento de Jesus. Aplique. Quer dizer, fez de novo extrema quietude na Câmara. Aí diz, olha, Adé Luiz, constatando, o nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, ali não era possível, né? Dado o tempo que era pequeno, né? E a estratégia de Asclepios das respostas francas e diretas, né? Sem nenhum personalismo que ele mostrasse superior, não, ao contrário, com muita humildade, com muito amor, né? Mas todos ficaram assim meio que constrangidos. A diferença vibratória era muito grande, né? E aí o diretor da casa, Cornélio, entendendo que havia um certo constrangimento deles de perguntar qualquer coisa, em nome deles, que eles notou que Semprônio, a primeira pergunta, e Raimundo e Luciana, eram alvo de alguma indiscreta curiosidade dos outros. Puxa vida, ele não conseguiu formar do lado direito, ou ele, a resposta foi muito... Bom, eles ficaram no meio daquela situação, então Cornélio, o diretor da casa da Santuário da Bênção, formulou uma pergunta, né? Como se fosse um mero aprendiz. Diga, passar essa situação, essa saia justa, digamos assim, de passagem, né? Que denota dele uma grande humildade, que ele é um espírito muito mais evoluído do que os trabalhadores que estavam ali, mas também um gesto de caridade dele, né? Entendendo um certo constrangimento, ele foi caridoso e lançou em nome deles uma pergunta. Aí perguntou Cornélio, o que fazer para conservar a alegria no trabalho, a perseverança do bem e o devotamento à verdade? Olha a pergunta. Alegria no trabalho, perseverança do bem e tal. O mensageiro, de novo. Primeiro, ele lançou um olhar de aprovação ao ato de Cornélio, né? Que foi um ato de simpatia, de humildade, de caridade, né? Identificando o ato de amor fraternal do próprio Cornélio. Pela sensibilidade, ele entendeu isso muito bem, né? Aí, de novo, tem um novo pergaminho, de novo, uma folha do pergaminho, que li o versículo 16 do capítulo 5, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz o seguinte: regozijai-vos sempre. Então, assim, ó, o trabalho com alegria, a perseverança no bem e o devotamento da verdade, regozijai-vos sempre. Ou seja, tenha a alegria de servir. Seja você um servidor do Pai. Como é que eu vou dizer? Reparte as dádivas já recebidas em seu coração, em nome de Deus. Isso é evangelizar, gente. O que é evangelizar se não é, na verdade, doar esse quanto de Deus que conseguindo albergar em nossos corações? Repartir o pão do Espírito. É repartir o pão do Espírito, né? Disse ele. Aí foi explicar, né? A confiança no poder de Deus é a base do júbilo, da alegria cristã, que jamais devemos perder. Se você tem essa fé imorredora, a compreensão dos valores cristãos, do Evangelho de Jesus em seu coração, está com receio de quê? Não. Faça esse trabalho com alegria, persevere, com devotamento à verdade. Que verdade? Os ensinos redentores que Jesus veio trazer. Porque diz lá Emmanuel, no livro Missionário da Luz, no livro A Caminho da Luz, que a principal tarefa de Jesus há 2000 anos que veio conosco era exatamente trazer à humanidade o seu evangelho de amor e redenção, ou seja, o material didático mais sublime possível para renovar e transformar os filhos de Deus que aqui estavam. Era o grande projeto de Deus, o Criador, o Pai de todos nós, aos filhos da Terra. Jesus foi o portador. Jesus foi, entre aspas, o diretor dessa escola chamada Terra. Ele é o governador da Terra. E ele foi portador do material didático mais sublime capaz de transformar o nosso coração. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, se você tem essas informações, faça-o com júbilo, com amor. Reparta, trabalhe, divulgue, reparta esse pão espiritual. Né? Muito bem. Então, Cornélio, então, olha aí, dona Celeste, já tá com Flavinha. Muito bem. Então, diz o seguinte, o instrutor meditou, aí diz para Asclepios, ensina-nos sempre, venerável irmão. Muito bem. Fazendo essa menção de despedício, já estava no fim daquela sublime reunião, né? O sublime visitante comentou, Asclepios, afável, à medida em que nos integramos nas próprias responsabilidades, ou seja, que entregamos ao nosso coração, em nome de Deus, as nossas tarefas, em nome dele, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho, a dificuldade dos percalços, né? A sugestão de equação da dificuldade do caminho, das pedras que encontramos, deve ser procurada
com o supremo orientador da Terra. E quem é o supremo orientador da Terra, gente? Governador planetário, governador espiritual da Terra, que é Jesus. Como é que nós devemos procurar? Procurar no seu Evangelho. Tudo está posto no Evangelho. Todo o trabalho, todo o material capaz de redimir o homem está no Evangelho de Jesus. Está lá tudo posto. Caridade, benevolência, indulgência, perdão. Se cada um de nós vivêssemos um desses mandamentos, a Terra seria diferente. Não fazer os outros não gostaria que fosse feito. Bastaria desse para ser diferente. Então, olha, busque a fonte do Evangelho, capaz. Olha, cada espírito, todos, são herdeiros e filhos de Deus. Ou seja, não só somos filhos, todos nós somos descendemos do mesmo tronco ancestral, somos filhos de Deus, e somos herdeiros do Senhor, do Criador do universo, disse ele, do Pai, né? E é o mundo em si. Ou seja, nós temos todas as potencialidades desse Deus interior e com as suas leis características próprias. O que quer dizer o seguinte? Cada um de nós absorve na nossa capacidade de absorção desse quantum de Deus, que vai gradativamente aumentando, disse ele. Só apenas o mestre, apenas Jesus tem bastante poder, disse ele, para traçar diretrizes individuais ao discípulo. Por quê? Porque Jesus tem a compreensão na qualidade do Espírito mais venerável que aqui já pisou e que coordena essa grande escola chamada Terra, governa, saber nossas potencialidades, nossas capacidades, nos exigir além de que nós podemos fazer. Isso é um olhar indulgente também do governador espiritual da Terra. Eles querem dizer isso. Logo após, Asclépio abençoa a todos que estavam ali, carinhoso, desejando bom ânimo, reconfortando. E todos estavam ali assistindo aquela palestra, aquela peroração maravilhosa, estavam felizes, reconfortados, fortalecidos, passei para a tarefa dele, estavam felizes. E vimos que o mensageiro afastava-se, deixando-nos envolto numa onda olente, ou seja, numa onda revigorante. Todos estavam restaurados, fortalecidos para o trabalho que queriam resolver, porque receberam esse quantum de Deus repartido por Asclépio em nome do Pai. Olha que coisa maravilhosa, né? Todos estavam revigorados. Não foi isso que eles foram buscar no Santuário da Bênção? Não foram lá tomar um banho nas águas lustrais do ensinamento de Deus? Buscar o pão do Espírito? Estavam todos eles revigorados, né? E é inexplicável o perfume no ambiente. Claro, o perfume, volto a dizer, é compatível ao estágio evolutivo de cada um. Quanto mais elevado, mais beleza, mais sublimidade. E a beleza e a sublimidade, quanto mais elevado, mais o perfume, mais acurado. A beleza espiritual se transcende pelo que tem no espírito. E o Espírito Santo imagina o perfume, né? Eles falam, inexplicável o perfume que estava naquele ambiente, daquele ser extraordinário, né? Ambos os auxiliares, afetados por eles, todos, ambos os auxiliares que se mantinham apóstolos. Os auxiliares que está dizendo, os dois que estavam lá na Câmara, doando o ectoplasma, lembra? Se mantinham apóstolos, retiraram as mãos do gabinete. Claro, acabou a materialização, se foi, né? Depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental. Aquele ambiente do lago, da árvore, o ambiente era preparatório, volto a dizer, para a chegada daquele espírito sublime e para demonstrar clara e objetivamente o poder do pensamento e a capacidade que eles estavam ali de concentração, de pureza de sentimento para receber aquele espírito celestial. Mas o grande objetivo era orientar nós que estávamos aqui recebendo esse livro da importância do vigiar e orar, como diz Jesus, vigiar os sentimentos infelizes, porque o sentimento, o pensamento tem vida, isso ele quer nos dizer muito claramente, certo? Muito bem. E depois de várias operações e tal, explicou, desapareceu a pintura mental e tal. Quando terminou que as Asclépio se foi, aí começou então a conversação ali, começou a conversar, daquele momento sublime, e André Luiz curioso, como sempre, não só com o objetivo que ele for um pesquisador aqui na Terra, curioso como sempre, isso não se conteve. E foi falar, então, com o diretor da casa, né? Com Cornélio, né? E lembro também que ele queria passar essas informações, estava escrevendo um livro, estava buscando material para o livro Obreiro da Vida Eterna. Então perguntou ele, escuta, Jerônimo, sim, Jerônimo, o coordenador de André Luiz, deu permissão para ele conversar com ele lá. Porque tinha um livro, sabia? Que eu não sabia que ele estava preparando o livro, né? Aí, então, algumas curiosidades, e os pesquisadores, e ele foi perguntar a Cornélio. E despejou dele um monte de interrogações. A primeira pergunta ele fez, escuta, mas quem é esse espírito que veio aqui? Quem é Asclépio? Quem é ele, afinal de contas? E de onde é que ele vem? Aí, então, Cornélio falou, ele vem, Asclépio pertence à comunidade redimida do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas na zona da Terra. Lembra daquele mapa que nós falamos, gente?
das regiões da Terra. Você está dizendo que é a região mais elevada da Terra? Lembre-se que nosso lar veio aqui na terceira faixa da Terra, aqui, ó. Nosso lar é aqui. Na terceira faixa. E, na verdade, a quarta dos espíritos das artes, no quinto, os espíritos sublimares, e na sexta, a governança planetária. Então, as Asclepio ou vem da quinta, que está aqui, dos espíritos sublimares e seus sentimentos, ou, em princípio, da governança do planeta, que é na última faixa, que divisa com os outros planetas. Aqui, nessa última faixa aqui, ó. A última faixa daqui, onde fica a governança, Jesus e seu séquito que governa a Terra. Digamos que é o executivo, entre aspas, da Terra, né? Os ministérios da Terra, tudo ficam aqui. De onde se governa daqui a Terra, né? Nós sabemos, gente, é importante a gente ter as compreensões. Nós temos o governador do Brasil, nós temos o governador de cada estado, o governador do Rio Grande do Norte, por exemplo, meu estado aqui, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, né? O Brasil tem um governador, e nós temos o governador planetário, do planeta todo, que é Jesus de Nazaré. Então, está dizendo que esse espírito sublime, diz aqui ele vem dos planos mais elevados da zona da Terra, possivelmente. Lá, ajuda Jesus a governar a Terra. Um espírito desse nível. Quinta ou sexta camada, digo eu aqui. Aí vai esclarecer um pouquinho mais frente. Disse Cornélio. Ele vive muito acima de nossas noções de forma. Ou seja, lá onde está esse local, a forma é completamente diferente aqui. A forma das construções, a forma da vida, tudo é diferente. Em condições inapreciáveis, imaginável a nossa atual conceituação de vida. Lá é completamente... Ele vem de uma dimensão tão elevada, a faixa mais elevada da Terra, que ela é muito complicada. Lembra que eu falei, meus irmãos queridos, na semana passada, que a literatura espírita só tem informação mais detalhada da terceira faixa para cá, de nosso lar. A quarta, a quinta e a sexta nós não temos. Ou seja, nós temos muito pouca informação da Terra, imagine de outros mundos mais elevados. Por que isso, gente? Porque não temos a capacidade para compreender isso. Não temos. O que adianta saber informações de uma esfera que não domina? Não teria nenhum proveito para nós. O que traz as informações das três primeiras faixas? Porque nós vivemos. Ou estamos, ou iremos, ou recebemos as sintonias dessas entidades que vivem nessas três faixas, ou vamos quando se casar para essas faixas. Ele quer dizer isso. Muito bem. Quando estou dizendo. É interessante isso. Já perdeu ele Asclepio, todo o contato direto com a crosta. Ele não tem mais contato direto com a crosta. A conexão dele é muito mais acima, terrestre, e só se pode fazer sentir ele por lá através de emissário de grande poder. Ou seja, denota a grandeza extraordinária dele, né? Apreciável, olha o que ele diz, apreciável sacrifício dele. Por quê? Porque alguém vindo uma resplandecência dessa, muito mais diáfana e equilibrada, para materializar-se numa faixa, na terceira faixa, é um sofrimento muito grande, que a diferença vibratória é muito forte, está dizendo. Então, ele vem numa missão sacrificial até nós, disse ele, embora a melhoria de nossa posição... Quer dizer, a melhoria de nossa posição? Porque nosso lar veio na terceira faixa. Se ele viesse para a Terra, era muito pior, porque aqui a vibração é muito pior, né? Está dizendo que, não obstante a terceira faixa, a melhoria da nossa posição, onde está acontecendo a reunião, que é nosso lar, em relação aos homens encarnados. Mesmo assim, ainda é um sofrimento grande, porque ele vem da sexta faixa, da quinta ou da sexta. Então, há uma diferença vibratória muito grande. Eles vêm aqui raramente, as Asclepio vêm aqui no Santuário da Bênção, raramente, que é um espírito elevadíssimo, com múltiplas tarefas, quanto mais elevado, mais tarefas tem, né? Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria vêm, mas ele, Asclepio, raramente vem. Visitos por piedade. Por quê? Porque, gente, nós vamos ver na literatura espírita, é o princípio da fraternidade universal, de que da família de Deus, os que mais têm ajudam os que menos têm, os mais esclarecidos vêm ajudar os menos ignorantes. Então, nós vamos ver muito esse intercâmbio entre as colônias espirituais. Luiz narra isso. Muitas vezes saem pessoas, sai espírito do nosso lar, para ir a outros mundos mais elevados, buscar informações, orientações, aprendizado, etc, etc, etc. Então, André Luiz fez uma pergunta assim, bem singela. Ele disse o seguinte: não podemos, disse André Luiz, não poderíamos, por sua vez, demandar até o plano de Asclepio, ir até lá, a fim de conceder-lhe a grandeza e sublimidade, conferir, ir lá visitar como é que é isso lá? Então, disse Cornélio, muitos companheiros nossos, disse ele, por merecimentos naturais do trabalho, alcançaram admiráveis prêmios de viagem,
não só as esferas superiores do planeta, ou seja, lá, as quinta e sexta faixa, que nos serve de moradia, mas também nos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou. Olha só, gente, está dizendo o seguinte, não é todos nós de nosso lar, o André Luiz, que pode ir lá, não. Só os que têm mérito, que atingiram esse mérito pelo trabalho. Com certeza, por exemplo, a ministra Veneranda, com certeza, fico imaginando, espírito da grandeza do governador do nosso lar. Por quê? Porque já teve lá, foi dito, espírito de grandeza que tem esse mérito, atingir o patamar no mundo espiritual. Tudo é meritocracia. Ninguém vai, não existe favorecimento de pai, não existe essa história, né? Merecimento. Tudo bem, quando eu dizendo. Sorriu. Aí eu lembrei aqui desse maravilhoso livro, quem não conhece, eu aconselho que leia, Carta de uma Morta, que é o livro da mãezinha de Chico Xavier, chamada Dona Maria João de Deus, que ela conta coisas interessantíssimas. Ela conta, inclusive, tá, nos capítulos aqui, ela conta de viagens espirituais que fez na companhia do mentor dela, a Saturno e a Marte. Ela fala aqui, nos capítulos, quem tem interesse, no capítulo 51, ela fala de Saturno, né? E aqui no capítulo 116, ela fala de Marte, da experiência que ela teve lá. Então, é possível? É. Mas o que é que ele diz aqui? Bom, essas criaturas que têm um mérito, que ganham essa possibilidade dessas viagens, é de experiência. Ninguém vai lá, é uma excursão desses viajores de estímulo à renovação, um prêmio. Mas eles vão como estudante, visitando as paisagens mais evoluídas para trazer ensinamentos. Mas eles não são de lá, nem vão ficar lá, né? Isso é como se fosse uma visita de estudante aos institutos técnicos administrativos das grandes nações da Terra, por exemplo, que vai visitar um ministério, vai para buscar informações. Do mesmo jeito eles vão buscar informações de esferas mais elevadas, por mérito deles, mas voltam, não são de lá, né? Aí ele disse uma informação muito interessante para entender a grandeza de Asclepios. Olha, raros são ainda os filhos da Terra, do planeta, em condições de representar o planeta Terra dignamente noutros orbes e círculos de vida do nosso sistema. Então, está nos dizendo claramente que existe uma diplomacia lá na governança planetária, na governança da Terra, e esta diplomacia, nós temos emissários que representam o planeta Terra e outros planetas. Como tem o Brasil, sua diplomacia, o diplomata que vai nas embaixadas do Brasil e outros países, lá do mesmo jeito. Gente, que precisa entender o seguinte, o que é a forma administrativa da Terra, se não a forma administrativa dos planos espirituais piorada? O próprio André Luiz disse isso no nosso lar. Ele disse que a forma administrativa de nosso lar foi uma cópia de outra colônia mais elevada, chamada Alvorada Nova. Quer dizer, há uma cópia piorada. Então, o mesmo sistema. Então, existe um corpo diplomático da Terra que está lá. E onde é que fica a diplomacia da Terra? Na governança. O executivo, o Itamaraty não fica no executivo em Brasília? Porque na representação, muito possivelmente. É isso que eu estou dizendo. Muito possivelmente as Asclepios vêm de lá. Porque eles são poucos os filhos da Terra que têm a capacidade de representar em nome do governo da Terra em outros planetas. Aí o que ele vai dizer aqui, presta atenção. Asclepio, todavia, não mais reencarnar. Mas quando ele vai encarnar na Terra, olha, poderá encarnar, mas em missão, e se quiser. E se encarnar, depois dessa encarnação que vem a fazer, ele passará de 5 a 8 séculos sem encarnar de novo na Terra. Por quê, gente? É importante. Primeiro, entender a grandeza de Asclepio, entender isso. Por quê? Bom, eu não tenho mais necessidade nenhuma de encarnar. Se ele vier em missão, como Jesus veio em missão, né? Mas se ele encarnar, um espírito desse naipe tem tanta tarefa sublime que ele cumpriu sua missão, volta, e só de 5 a 8 séculos sem vir, porque tem milhões de tarefas lá para fazer. Isso dá para entender. Oh, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação, diz André Luiz, né? Escuta, então a Cornélia diz, mas também ter contato com um ser dessa magnitude é um estímulo para todos nós. O que quer dizer com isso, gente? Que todos nós somos criados sempre ignorando, mas estamos fadados a essa altitude. Seremos um espírito puro futuramente. Então, é um estímulo para quê? Estímulo para todos nós nos mirarmos nele e entender que é possível. Não é nada impossível, ao contrário. E nós estamos também dizendo nesse livro, As Criaturas da Terra, que todos eles, vocês, nós, estamos fadados no processo de elevação. E tem aquele dito popular que o céu é o limite, e é. Que Deus criou para sermos felizes. Alguém tem dúvida disso? Para sermos felizes, né? Dependendo só de nós. Muito bem, então André Luiz perguntou, mas escuta, uma pergunta ingênua. Eu acho certamente André Luiz sabia, mas perguntou só para sair a informação para o livro. Mas escuta, seja ele esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo, imagina, ainda é do universo,
dizendo que Asclepios seria ele o mais alto grau de pureza. Aí, então, Cornélio sorriu e disse, da minha ingênua pergunta, disse ele, de modo algum, Adeluís. Asclepios relaciona-se entre abnegados, mentores da humanidade. Se ele é mentor da humanidade, é porque ele participa da governança da Terra. Ele deve habitar a sexta faixa, penso eu, né? Muito bem. Já que ele é um mentor da Terra, um dos mentores da Terra. Partilha ele, Asclepios, da soberana elevação da coletividade a quem pertence. Qual é a coletividade que pertence? Ele pertence à soberana elevação da Terra, porque ele pertence à Terra. Mas, efetivamente, ainda é uma entidade do nosso planeta Terra, funcionando, embora em ciclo mais elevado da vida, muito possivelmente. A sexta, de onde fica a governança espiritual da Terra. Por que estou dizendo? Ele vai, inclusive, explicar agora. Compete nos peregrinar, diz Cornélio. Olha, nós temos que trabalhar muito, peregrinar muito para atingir as pegadas dele. Vamos passar muito tempo, muito esforço de renovação espiritual para chegar ao patamar dele. E lembra que Cornélio, falando isso, Cornélio é o diretor do Santuário da Bênção, que é o espírito de uma média elevação. Mesmo assim, terá que trabalhar muito de cedo. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime, olha a informação que está dizendo, aspira, suspira por integrar no quadro de representantes do nosso orbe, da Terra, né, junto à gloriosa comunidade que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. O que quer dizer com isso? Que Asclepios está num patamar que já suspira um cargo de embaixador da Terra junto a Saturno, Júpiter. Então, o que quer dizer, gente? Olha que coisa interessante. Os planetas do Sistema Solar têm representantes, têm embaixadores que defendem os interesses da Terra junto àqueles planetas todos, Saturno, né? Todos. Há uma representação diplomática da Terra em todos esses dois. E Asclepios está num nível que suspira essa representação, representando da Terra, em que Jesus confiará a tarefa de representar a Terra nesses países, nesses planetas, melhor dizendo. Por isso que eu acredito que ele exatamente é da última faixa evolutiva da Terra, né? Quando eu dizendo, os componentes... Agora, olha aí a dimensão aí, tu vai ter de grandeza para tu compreender. Os componentes dessas? Os embaixadores da Terra junto aos planetas e os embaixadores dos planetas do Sistema Solar, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às dádivas, às divinas assembleias que regem o nosso Sistema Solar. O que é que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Quer dizer o seguinte, que esses embaixadores dos planetas uns e dos outros, de todo o sistema, o da Terra em Júpiter, o da Terra em Saturno, o de Saturno na Torre, por aí vai, eles aspiram também um cargo de ser os representantes do sistema, no sistema, uma espécie de um parlamento do Sistema Solar. Imagine, um parlamento, uma ONU do Sistema Solar. Esses representantes, esses embaixadores dos planetas uns dos outros, aspiram a um cargo mais elevado, ser um dia o representante dos seus planetas junto a esse parlamento do Sistema Solar. Imagine, é muito mais além, muito mais elevado. E estes embaixadores dos planetas no Sistema Solar, também aspiram, aguardam, cuidadoso e vigilante, o minuto em que serão chamados a colaborar. Veja só que coisa interessante. Como os que sustentam a constelação de Hércules. O que quer dizer? Esses embaixadores da Terra, de todos os planetas, que respondem no parlamento do Sistema Solar, aspiram eles a representar o Sistema Solar, o mesmo Sistema Solar, na comunidade das constelações, porque o Sol, a Terra, faz parte dessa constelação de Hércules, um conglomerado de milhões e milhões e milhões de estrelas lá, né? Então, esses embaixadores do Sistema Solar almejam um pouco mais elevado. E está mostrando as gradações de elevação. Ser um dia embaixador do Sistema Solar, representando os planetas do Sol, do Sistema Solar, como membro desse parlamento da constelação. E os membros do parlamento da constelação de Hércules, como das outras constelações, almejam um dia fazer parte como representante de cada constelação, como embaixador de sua constelação. Aonde? Nas galáxias. Olha que coisa interessante. Que galáxia a gente vive? Na Via Láctea. Naturalmente, a forma um dia da coroa de gênios celestiais, que atinge o patamar, que amparam a vida dirigente no sistema galáctico. Então, esses embaixadores das constelações desejam um dia, almejam um dia ser representante da galáxia, das constelações, junto à constelação da galáxia. E aí isso vai, né?
o da galáxia, da Via Láctea, que tem bilhões e bilhões de estrelas, e nem vou falar isso, o tempo nem dá mais para isso, também aspiram a ser o representante das galáxias, nas miríades de galáxias, por aí vai. Só o céu limita. Então, diz, olha, meu amigo, disse Cornélio. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, a galáxia que vivemos, é um viveiro de fonte de milhões de mundos, e é somente um detalhe da criação divina, nessa nesga, nesse pedacinho de universo. O que ele quer dizer com isso, gente? Nós, a Terra, somos... como é que eu vou dizer, gente? Nós somos uma poeira cósmica, nada mais do que isso. Porque só o Sol tem mais de 10 planetas. O Sol é uma estrela de terceira grandeza. O Sol faz parte da constelação da constelação de Hércules, e milhões de constelações fazem parte da Via Láctea. Há informações da classe científica de que existe mais de 1 bilhão de galáxias que fazem parte da Via Láctea. Melhor, cerca de 500 a 600 bilhões de constelações da Via Láctea, que é uma galáxia de médio porte. Tem galáxias com mais de 1 trilhão de estrelas. Já imaginou? Já imaginou quantos bilhões e trilhões e quatrilhões de planetas existem? E há informações de que existam no universo, cerca de 500 até 1 bilhão de galáxias. No universo conhecido, porque tem a tese do multiverso. Então, quer dizer o seguinte, gente, quem duvida de Deus não tem a compreensão dessa grandeza que é o universo. Não pode ser fruto do acaso, tem que ser alguém muito extraordinário, uma mente muito poderosa que criou tudo isso. Não pode ser fruto do acaso, não tem sentido algum. Então, para mostrar isso, da grandiosidade, quando nós somos poeira cósmica, não estou falando nós, pessoas, não. A Terra é uma poeirinha, nós, então, somos... Imagine, né, gente? Então, meus irmãos queridos, veja quanta informação maravilhosa nesse capítulo 3. Né? E poderia ser muito mais se o tempo nos permitisse. Então, queria, de antemão, agradecer demais a companhia privilegiada. É um privilégio para nós termos a companhia de vocês, luxuosa a companhia de vocês. Dizer que foi uma alegria muito grande. Se tiver alguma pergunta, por favor, façam, que é um prazer responder. Se não, desejo uma semana de muita luz, de muita paz, que Deus ilumine e abençoe o coração e a família de cada um de vocês. Muita paz de todos nós.